Primeiro item da sétima taça. Sexto selo, sexta trombeta, sexta taça. Sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um forte vento. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Sexta trombeta. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Deus, e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem seu número. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Uma terça parte dos homens foi morta por causa desses 3 flagelos, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes, têm cabeça com as quais causam dano. Os outros homens, que não foram mortos por estes flagelos, não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicação e roubos. Sexta taça. O sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, como sapos. São, com efeito, espíritos de demônios. Fazem maravilhas e vão até aos reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Eles se reuniram então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Estas 3 passagens relatam o mesmo evento, a Terceira Guerra Mundial. Conforme a interpretação de Cairo, o Apocalipse descreve 3 guerras mundiais. A primeira, a do cavalo branco, com o arco e a flecha. A segunda, a do cavalo vermelho, com a espada. E a terceira, dos eventos de número 6, que ainda não ocorreu, a nuclear, onde as armas são os mísseis atômicos. Cairo demonstra em sua interpretação como veremos a seguir, porque, inequivocamente, estas passagens do sexto selo, da sexta trombeta e da sexta taça descrevem a Terceira Guerra Mundial. Estes são os últimos eventos antes da volta de Jesus. Eles indicam a sua chegada.
Diante da gravidade dos fatos, o desespero dos incrédulos ocorre conforme João o viu e anotou. E o Senhor reafirma a surpresa de sua chegada. Falam da preparação da guerra. Estrelas caindo do céu sobre a terra são os mísseis nucleares. A comparação com as estrelas é perfeita. Uma estrela emite luz muito forte. O calor de uma estrela é imenso. A temperatura do Sol varia de 2 a 15 milhões de graus centígrados. A temperatura no interior da explosão nuclear em Hiroshima foi calculada em 5,5 milhões de graus centígrados. Logo, cada explosão nuclear pode perfeitamente ser comparada à queda de uma estrela. Explosões nucleares em série produzem um inimaginável efeito devastador. Grande terremoto, calor de milhões de graus, imensa quantidade de poeira e cinzas cobrindo o Sol e a Lua por meses. E por milênios, a radioatividade torna o meio ambiente inabitável. João descreve com perfeição estas verdades, quando se coloca lado a lado ao relato do Apocalipse, declaração dos cientistas sobre uma explosão nuclear. Ambos são 100% iguais. Apocalipse, fogo, cientistas, fogo. Apocalipse, fumaça, cientistas, nuvem de poeira, mais cinzas, mais fragmentos. Apocalipse, enxofre, cientistas, radiação. João apenas chamou de enxofre o que chamamos de radiação. E quando se estuda na cultura dele e o que ele entendia sobre o enxofre, a comparação é perfeita. Até mesmo os abrigos atômicos foram descritos por João. Esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos. Os abrigos atômicos são construídos exatamente no interior das montanhas ou no subsolo rochoso, para poder suportar as altas pressões das explosões e os abalos sísmicos. Todas as paredes e portas são revestidas de grossas camadas de chumbo para barrar a entrada da radiação, e mesmo assim, as pessoas lá dentro tremerão de medo, terão pesadelos e graves crises depressivas. Estes abrigos são equipados com água, oxigênio, alimentos, remédios, enfermarias e centros cirúrgicos, lavanderias, refeitórios e dormitórios, entre outros. Para manter tudo isso em funcionamento, precisa de funcionários. Esta é a única razão para pessoas pobres estarem presentes nesses abrigos, pois eles serão destinados aos presidentes, reis, governantes, generais e pessoas ricas e influentes. Cairo diz que o número de mortes instantâneas observadas por João nesta guerra é o item mais forte para que não se tenha nenhuma dúvida de que estes 3 eventos de número 6 sejam a Terceira Guerra Mundial e nuclear. Liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Se a guerra ocorresse no ano atual, em 2014, em 1 hora apenas morreriam 2 bilhões, 333 milhões e 333 mil pessoas, pois este número corresponde à terça parte da população mundial de 2014, que é de 7 bilhões. E presentemente não se conhece outro evento capaz de matar tanta gente em apenas 1 hora, a não ser numa guerra nuclear mundial. E se questiona se o armamento nuclear é suficiente para isto. As declarações científicas relatam que os artefatos nucleares hoje existentes e prontos para serem usados a qualquer instante são suficientes para eliminar toda a humanidade cerca de 60 vezes. Ao analisar todo o Apocalipse, a Terceira Guerra Mundial é praticamente o único evento que falta ocorrer antes da volta de Jesus. Mas ela não é condição obrigatória para a volta, por várias razões. Primeiro, o Apocalipse em sua abertura, capítulo 1, versículo 1, enfatiza: revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Por que devem e não deverão? Será que Deus tinha alguma dúvida sobre os acontecimentos do futuro? Sendo Deus conhecedor do futuro e sabendo de todos os acontecimentos, por que utilizou o verbo no condicional, no presente do indicativo e não no futuro do presente? Não é por alguma limitação divina. É um voto de esperança, confiança à humanidade,
Só ocorrerá com o homem aquilo que o homem realizar. Segundo, estas descrições já ocorreram em uma guerra mundial, na Segunda, com 2 explosões atômicas, com as características já descritas no Apocalipse. Os abrigos atômicos necessários para uma terceira guerra já estão construídos, uma vez que têm que ser construídos antes, pois após já não haverá muita necessidade deles, nem equipamentos ou pessoas dispostas a construí-los. E o medo e o pavor da guerra nuclear são atuais e já foram sentidos com muita intensidade nos anos mais tensos da Guerra Fria. Considerando assim, as profecias já estão todas cumpridas. Assim, de posse do modelo de interpretação, iremos agora colocar os resultados de cada um deles neste painel. Primeiro selo, Primeira Guerra Mundial. Primeira trombeta, extinção do verde. Primeira taça, AIDS. Segundo selo, Segunda Guerra Mundial. Segunda trombeta, poluição dos mares. Segunda taça, extinção da vida marítima. Terceiro selo, a fome no planeta. Terceira trombeta, poluição dos rios. Terceira taça, contaminação da água. Quarto selo, as epidemias mundiais. Quarta trombeta, poluição do ar. Quarta taça, efeito estufa. Quinto selo, os mártires no céu. Quinta trombeta, petróleo, aviões. Quinta taça, desordem econômica mundial. Sexto selo, Terceira Guerra Mundial. Sexta trombeta, Terceira Guerra Mundial. Sexta taça, Terceira Guerra Mundial. Sétimo selo, as 7 trombetas. Sétima trombeta, as 7 taças. Sétima taça, o número 666. A volta de Jesus. O juízo final, a destinação eterna. De uma forma ou de outra, pode-se considerar tudo cumprido. Mas, se os irresponsáveis pelos destinos das nações assim o decidirem, ainda há tempo para a terceira guerra. Queira Deus que, pelo menos dessa vez, o ser humano não cometa tamanha loucura. E a esta altura, Cairo diz que o seu desejo, e para o bem de todos os filhos de Deus, tomara que Jesus não demore muito.